Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa A Amazônia Anda, aqui na tela do Amazonsat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia. Bem, praticamente nestes quase 2 anos de pandemia, a procura por medicamentos cresceu em todo o Brasil e na nossa região não foi diferente. O maior grupo que atua no segmento farmacêutico aqui na região conquistou números jamais vistos no norte do país. Atualmente, ela está entre as 13 tops do Brasil, tendo um faturamento de mais de R$1 bilhão. Vamos entender o porquê deste alcance e qual reflexo positivo tem impactado economicamente a nossa região. Isso e muito mais no Amazônia Anda, que já começou. O ano de 2020 não foi nada fácil para o Brasil em diversos segmentos da economia. O país, que ainda atravessa um período crítico, mostrou que mesmo com essa situação, o setor de medicamento cresceu. E de que forma atuou durante essa fase que culminou em números expressivos na economia? É o que a gente vai acompanhar agora. Para falar sobre o crescimento do setor de medicamentos no Brasil, temos que voltar a março de 2020, quando a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus levou ao aumento da procura por medicamentos e outros itens das farmácias e drogarias, principalmente no início da quarentena. Mas, segundo dados da Associação Brasileira de Rede de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, em abril de 2020, os estabelecimentos farmacêuticos sofreram um impacto negativo nas vendas. O mês de março já havia tido um crescimento exponencial nas vendas, chegando a 700%. As farmácias brasileiras sofreram impacto positivo nas vendas, que chegaram a mais de 52 milhões de comprimidos vendidos. No chamado kit Covid, que reuniam sulfato de hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e nitazoxanida, foram mais de 6,6 milhões de frascos e caixas desses remédios comercializados em março de 2020 a março de 2021. E mesmo com todos esses impactos negativos no início e o andamento para o crescimento nesse mercado, uma parcela importante para esse aumento de vendas e contratações nas redes farmacêuticas foram as vendas online, que responderam a 120,75% do faturamento só em 2020, segundo a Abrafarma. Com as mudanças diárias na rotina da população, que vão desde a ingestão de medicamentos e os cuidados pessoal com a saúde, itens e produtos tiveram aumento na compra e aquisição pelas famílias. As empresas do Grupo Tapajós, que tem 50% desse mercado local, indicaram os produtos como máscaras, álcool em gel e oxímetro como os mais vendidos. O correspondente aumento teve um comparativo de 2019 para 2020, nas vendas dos itens de álcool em gel, com 62%, de luvas, com 78%, assim como os termômetros, além de máscaras e oxímetros, ambos com 100% de aumento. O setor químico e farmacêutico no Amazonas possui hoje 16 empresas associadas. Com a pandemia, o setor enfrentou dificuldades na produção industrial. Problemas no fornecimento de matéria-primas, o que implicou na alta de preço desses insumos e as medidas restritivas de circulação que impactaram na rotina da produção das indústrias e a natural retração do mercado em si durante esse período de incerteza dessa pandemia que nos atinge diretamente. Este é um setor que vem se mantendo relativamente estável ao longo dos anos. Parte dos bens compreendidos pelos segmentos são de primeira necessidade, como é o caso dos medicamentos, da fábrica que nós temos aqui,
e sofre menor inflexão negativa durante o período de retração, o que deverá ajudar o segmento a manter números razoáveis por toda essa incerteza dessa pandemia. Nós temos essa pandemia econômica, temos a política e ainda temos a pandemia social. Contudo, o setor farmacêutico teve resultados positivos e vem crescendo ao longo de 2021, visto que é um setor de primeiras necessidades. Esse grupo de laboratórios é um exemplo de expansão do mercado que foi primordial nesse período delicado. Além dos exames de PCR, fomos um dos primeiros laboratórios do Brasil a validar, os testes de sorologia, que são estes de anticorpos, que agora a gente utilizará, inclusive, tem utilizado para identificação, se a pessoa já desenvolveu o anticorpo IgG com relação à infecção ou não. E esse será um exame importante também agora para vacinação. Então, os desafios empresariais, eles foram muitos no sentido da gente estar desenvolvendo e seguindo investindo em tecnologia, nessas novas formas de se relacionar com o cliente, nas unidades móveis, unidades drive-thrus, e também o cuidado com a saúde, segurança e proteção dos nossos colaboradores. Um investimento grande em novos protocolos, em fluxos, tanto interno quanto externo, para atendimento ao cliente. E isso também nos trouxe desafios de aumento de custo operacional, de aumento de custos com reagentes, com insumos, com EPIs, que o Brasil passou por esse grande desafio aí de uma competição global por EPIs. Então, eu digo que a gente chega aí, sem dúvida alguma, tendo a certeza de que conseguimos entregar nossa missão, de oferecer um serviço de saúde com excelência. Então é isso, muito bom poder acompanhar esses números e esse avanço na economia através do mercado de medicamentos. A gente vai para um breve intervalo e volta com mais temas e assuntos importantes sobre o segmento e o desenvolvimento desse mercado aqui na nossa região. Só um instante, não sai daí, a gente volta já. Já de volta com o seu programa Amazônia Anda, agora para mostrar como a região cresceu positivamente diante da pandemia. Detalhes importantes para a geração da economia. Vamos acompanhar. O segmento farmacêutico é responsável pela produção de medicamentos e diversos outros insumos e produtos que são em seguida distribuídos em todo o país. Se tratando de região norte, o Grupo Tapajós tem uma grande parcela dessa distribuição. Porém, o período da pandemia foi desafiador, como destaca o diretor de logística do grupo. Entender um pouco os números, Imagina o seguinte, eu tenho um volume para receber de 100%. No momento da pandemia, eu me deparo com mais 60%, ou seja, 160, eu tenho um volume a receber de 160% naquele período da pandemia, tá? E aí eu estou comparando 2020 com 2021, tá? E aí o que a gente faz imediatamente? A gente contrata uma plataforma de agendamento, até para receber essas cargas nesse período, e eu começo a planejar a minha chegada de mercadoria 30 dias antes. Então eu sei que 30 dias antes eu vou receber tal indústria, tal produto, tal medicamento, tá? E a gente prioriza até aéreo produtos linkados em Covid, justamente para atender a população. Nesse período de pandemia, não foi somente a necessidade de receber e distribuir os produtos. No meio do processo, houveram situações e demandas que tiveram que ser atendidas, onde emergencialmente o quadro de pessoal teve que ser aumentado para que não deixassem de atender o mercado, que necessitava de produtos. Frente a isso, o que a gente fez? A gente aumentou 30% o nosso quadro de pessoal. Até porque a gente está falando aí de tecnologia, processo e pessoas, então a gente precisava ter pessoas nesse momento. Então a gente aumenta em 30% o nosso quadro de pessoal para atender, tá? Para atender a demanda do mercado. E aí quando a gente se depara para a saída de medicamento, a gente linka, primeiro, o que é prioridade dentro do contexto da pandemia? São produtos de Covid. Então a gente prioriza todos os pedidos, loja a loja, cliente a cliente, os produtos de Covid. Então eles saem primeiro, tá? Fazia todo sentido naquele período. Outra ação é
contratar, inclusive, carros extras para atender toda essa demanda. Então, assim, foi um momento bastante ímpar para nós, tá? Mas outras ações importantes também foram aplicadas, o que abrange de forma prioritária a proteção do ambiente de trabalho e dos funcionários. Olhando um pouco para dentro da empresa, a gente protege nossos colaboradores com máscara, viseira, álcool gel espalhado pelo CD, até para todo mundo estar com a mão limpa, higienização do CD todos os dias entre um turno e outro, controle de temperatura de todo mundo. Aqueles que deram positivo, a gente fez um tratamento diferenciado, ligando para cada colaborador, ajudando inclusive com os nossos médicos dentro do estado do Amazonas, aí, olhando um pouco de convênio médico. Cada líder tinha a responsabilidade de ligar para esse colaborador, de ver como é que ele estava, como é que ele não estava. Esses colaboradores que se afastaram, a gente tinha um trabalho em conjunto com o RH para contratar imediatamente um substituto até acabar o Covid, tá? Então, assim, basicamente foi isso que nós fizemos aí durante a pandemia. E os desafios não pararam por aí. De que forma dar continuidade aos atendimentos e promover uma continuidade junto aos colaboradores, sejam em treinamentos ou reuniões, ou seja, viver um novo momento mesmo sem ter a expertise nas plataformas online, como explica a gerente de recursos humanos do grupo. Nossos desafios foram gigantescos, né? A gente teve que sair de uma operação que a gente considerava totalmente presencial aqui, né? Nós temos vários espaços onde a gente fazia treinamento, fazíamos reuniões. O que o Grupo Tapajós fez para se adaptar? Nós fizemos o que a maioria do nosso redor fez. Transformamos tudo em treinamentos online, tá? E o desafio foi pegar essa equipe, que a gente não tinha muita experiência, né, com isso, e aprender, e além de aprender, ensinar aos outros. Então, tudo o que nós tínhamos em treinamento, precisamos transformar tudo isso em treinamentos virtuais, tá? Precisamos também começar a reunir a nossa equipe das filiais, tá? E começamos a fazer também os treinamentos com as lideranças de alinhamento de estratégia, bem como nós começamos a fazer esses treinamentos e colocá-los na nossa Universidade do Conhecimento do Grupo Tapajós, tá? Que é uma iniciativa para que a gente cada vez capacite mais os nossos colaboradores. Então, por termos essa Universidade do Conhecimento, isso facilitou muito subirmos esses treinamentos. E passamos também a desenvolver treinamentos próprios para o setor que nós atuamos, que é o setor farmacêutico. Antigamente, a gente tinha treinamentos genéricos. Hoje, nós temos treinamentos voltados diretamente para nossas áreas internas e para as nossas áreas de apoio. Tudo isso facilitou para que nós chegássemos nesse crescimento que hoje a empresa leva, tá? O grupo atende só na região amazônica mais de 3.000 pontos de vendas e mais de 130 lojas, o que representa mais de 25% de medicamentos vendidos e, especificamente em Manaus, respondendo 50% de toda a medicação vendida na capital. Para dar continuidade a esse atendimento, estratégias foram montadas, o que nesse período se tratava de uma questão humanitária, como relata o diretor de marketing e vendas do grupo. Manter a nossa operação funcionando antes de qualquer coisa era uma questão humanitária. A gente não tinha opção e não tinha nenhum outro player nacional ou local que pudesse substituir o Grupo Tapajós naquele momento de pandemia. Nós vivemos numa geografia que impõe bastante desafios. Então, a primeira coisa que nós tentamos e colocamos para funcionar foi mudar o nosso modal. Passamos a comprar a mercadoria de forma aérea e com intervalos cada vez mais curtos. Isso aumentou nossos custos, mas ao mesmo tempo a gente garantiu que esse custo não fosse repassado para a ponta. A gente entendeu desde o início que a pandemia ia passar, mas a imagem do grupo não. E nós também tínhamos um papel social de garantir que esses preços fossem praticados no mesmo patamar de antes. Ao mesmo tempo, todas as nossas lojas receberam protocolos de segurança para garantir que o nosso funcionário não fosse contaminado. Nós atendemos por mês mais de 1,5 milhão de clientes e na pandemia fomos obrigados a ter horários restritos. Isso impôs uma série de desafios, como garantir que o funcionário pudesse voltar para casa mesmo depois do ônibus. A gente contratou aplicativo para fazer isso. Tivemos que garantir que o nosso CD funcionasse em mais de um turno, então passamos a funcionar em 3 turnos. Contratamos cerca de 40% mais de funcionários
para garantir o atendimento daqueles que por algum motivo foram afastados e aumentamos a testagem. Todos os nossos funcionários eram testados, na pior suspeita era afastado para que a gente garantisse a operação sanitária da melhor forma possível. E assim a gente conseguiu manter o serviço à comunidade e garantir o crescimento. Vamos ao intervalo e voltamos ainda com essa temática, o desenvolvimento da região através do mercado de medicamentos. É só um instante. Já de volta com seu programa Amazônia Anda na tela do AmazonSat para te falar que no Brasil o mercado farmacêutico tem sido concorrido, principalmente nesse período de pandemia. Mas um grupo deste segmento aqui na região tem mostrado um crescimento positivo, na qual o distanciou de uma posição de quase 300 no ranking. E hoje, neste segmento farmacêutico, já figura entre as 13 tops do Brasil. Acompanhe. Uma evolução positiva no segmento, mesmo com o que ainda vivenciamos de pandemia, na qual também contribuiu significativamente para alcançar números expressivos em relação a 2020 para 2021. A região norte entra efetivamente no mapa econômico do segmento farmacêutico, indicando um excelente grau de evolução no ranking. Segundo a SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, onde aponta um salto do 20º-47º lugar para o 127º. Isso devido à receita ultrapassar 1,1 bilhão de reais. Contudo, esse segmento, o farmacêutico, ultrapassou os 8 concorrentes e se encontra entre as 13 top do Brasil. Para o CEO do grupo, Willy Garcês, aponta que nos últimos anos refez a estrutura corporativa da empresa para consolidar ainda mais a marca. E a gente vem fazendo um trabalho muito sólido, tá? Criando através de parcerias, sinergias com fornecedores, clientes e construindo realmente uma marca de sucesso. Hoje, só que em Manaus, nós temos 50% de market share, tá? Falando da cidade de Manaus, e aí com a bandeira Santo Remédio, Flex Pharma e Pharmabem. Então, junto à profissionalização do grupo, que eu venho trabalhando há 3 anos após eu assumir, novas diretorias contratadas, governança corporativa que a gente vem implementando, novas ferramentas de tecnologia e controle, a gente conseguiu atingir essa consolidação dentro do ranking da SBVC. A compra da Pharmabem em outubro de 2018 também contribuiu para isso, e é um mercado que é muito resiliente, o mercado farmacêutico, cresce 2 dígitos aí todo ano, e a gente vem acompanhando acima do mercado o crescimento do Grupo Tapajós. O momento contribuiu com esse avanço numérico do grupo, mas não foi nada fácil enfrentar esse período. Estratégias foram montadas para não deixar de atender o mercado interno e externo, como Garcês explica. Olha, não foi fácil não. A gente teve que fazer aqui um plano de ação muito bem estruturado para poder atender esse momento muito difícil que todos nós passamos. Janeiro foi o pico, acho, da pandemia aqui em Manaus. Então, a gente teve, consequentemente, uma venda muito alta. A gente tem produtos que a gente elencou, a gente chamou de kit Covid, que são produtos que nada mais, nada menos entram antibióticos, entram vitaminas, antigripais, luva, oxímetro. Então, todos esses produtos, eles chegaram a representar 30% da nossa venda, que foi o pico lá no mês de janeiro, agora desse ano. Hoje, isso está representando cerca de 8%. Então, baixou bastante o faturamento desses produtos, né, graças aí à vacinação, graças às medidas de distanciamento e proteção que as pessoas vêm adotando. Mas para a gente foi um ano, né, tem sido desafiador, mas a gente conseguiu segurar aí as pontas. Contratamos cerca de 200 pessoas a mais, que não estavam no programa por conta de várias pessoas que se afastaram da operação. Tivemos que fazer a hora extra aí em várias lojas, tivemos que aumentar muito a nossa demanda, né, tanto de compra quanto de pessoal e de investimento também que não estava programado, para poder atender toda a população, né, com vitamina, com medicamentos e com equipamentos de proteção. Um item positivo que aumenta a visibilidade da sua marca no mercado é o perfil de público que o grupo atende, que na verdade vai desde o atendimento considerado premium até atendimentos mais populares nos bairros, sempre com o mesmo padrão.
Isso. Hoje a gente tem 3 bandeiras. Temos a Santo Remédio, que é a nossa principal bandeira, a bandeira de expansão, a bandeira que a gente cresce para outros estados e a bandeira que é a mais lembrada pelas pesquisas do consumidor como a marca mais lembrada durante o 4º ano consecutivo. Temos a Farmabem, que é a segunda marca mais lembrada, que atende a classe idosa de forma muito mais, com uma eficiência muito grande. Tem uma bandeira que tem tradição já no mercado, mais de 30 anos operando, que foi a rede que nós adquirimos. E temos a Flex Pharma, que é a bandeira mais popular. São lojas mais enxutas, onde a gente atende um público mais popular mesmo. São lojas de bairro, lojas menores, onde 70% da venda delas é medicamento. E mesmo dentro de cada rede, a gente tem cluster de lojas. Então eu tenho o Santo Remédio que fica localizada mais dentro de um bairro, onde eu tenho um poder aquisitivo menor, mas eu tenho um Santo Remédio, como você falou, por exemplo, no bairro da Ponta Negra, que é uma área nobre da cidade, onde a gente tem um ticket maior, né, e por conta disso é um mix de produtos diferentes, é um atendimento diferente, enfim, mudam algumas coisas aí. Diante da necessidade de mercado, o grupo já atua com produtos de marca própria e já projeta expansão das unidades, uma ótima possibilidade para desenvolver ainda mais a região. Em 2020, a gente começou a trabalhar com marca própria aqui dentro do grupo, tá, com a marca chamada Animative, que é a nossa marca da linha de vitaminas. São 9 SKUs e agora a gente expandiu com mais 4 SKUs da linha Premium. E são vitaminas para o dia a dia, para você obter mais disposição. São vitaminas que complementam a alimentação, né? Não substitui uma refeição. Então elas ajudam na prevenção de doenças, de gripe, deixam o sistema imunológico mais forte. E estamos entrando agora também esse ano com mais uma marca própria, que é a chamada Voicare, que é uma marca que tem um nome diferente aí, que significa numa língua local aqui, cuidado. Né? E essa ali vai ser uma marca transversal que a gente vai abranger várias categorias, desde fralda infantil até produtos correlatos, produtos de perfumaria, produtos para cremes para assaduras, protetor solar, enfim, vai entrar uma série de produtos aí que a partir já desse mês já começa a chegar aqui no nosso centro de distribuição e mês que vem já está indo para as lojas. São marcas que são muito importantes para a nossa composição de margem, que geram fidelização para a gente, marcas que você só encontra nas redes de drogarias do grupo, você só encontra em nossas lojas. A gente ainda tem um mercado grande para expandir, principalmente quando a gente fala do mercado de Rondônia e Roraima, que é pouco atendido por farmácias, por redes de farmácias. Então a gente tem uma expansão mais forte para esses 2 estados e um pouco menor aqui para o Amazonas e para Belém, que já é um mercado mais concorrido. Mas nós temos um projeto, e aí falando de futuro, que é o projeto da Flex Pharma, que é da franquia Flex Pharma. A gente está começando esse projeto agora esse ano, mas a gente pretende aí ao longo de 2022 caminhar para cerca de 200 franqueados dentro da nossa base. Então é isso, pessoal. Que bom poder conhecer empresas que geram renda e emprego e também a economia não só no norte do país, mas em todo o Brasil. Fim de papo para o programa Amazônia Anda de hoje. Na próxima semana a gente volta. Mas se você quiser assistir este episódio e outros da programação do AmazonSat, acesse o canal no YouTube. Ou se preferir, notícias e informações da região amazônica lá no portal amazonia.com. Até a próxima semana.